Olá, olá, boa noite Amazonas, boa noite Manaus, boa noite Brasil, boa noite espectadores do podcast Fala PT, né? Mais uma edição do nosso programa, já estamos há 12 edições realizando esse evento, e o podcast é um espaço de diálogo, de debate, né? De construção, né? Popular e com muitos temas. E a gente hoje, sempre trazendo um convidado, né? Hoje nós estamos com uma convidada, uma mulher maravilhosa, uma mulher assim que tem uma história política de militância no Partido dos Trabalhadores, nos movimentos sociais, né? E a gente está com uma moça chamada Luzarina, não era Luzanira Varela, mas é mais conhecida como Luzarina. Ela é da economia solidária, da coordenação setorial da economia solidária do partido, do PT. E vem bater um papo com a gente hoje. Quero logo dar uma boa noite para a Luzarina. Boa noite, Luzarina. Tudo bem? Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Luzarina, é o seguinte. Primeiramente, para começar esse bate-papo sobre economia solidária, eu quero saber um pouco da tua trajetória política, de militância nos movimentos sociais, no Partido dos Trabalhadores. Me fala um pouquinho de tu. Bem, eu sou Luzarina Varela, sou do Careiro da Várzea, comunidade Terra Nova, filha de mãe agricultora e pai pescador. Eu vim para Manaus aos 10 anos de idade e comecei a trabalhar no distrito, já adolescente ainda, né, que naquela época não tinha um ECA. A partir dos 12 anos a gente já entrava nas fábricas do PIN, que hoje é o PIN. E eu comecei a minha militância no movimento sindical no chão de fábrica, como a gente chama, né? Eu me filiei ao partido em 85. Muita gente acha que eu sou fundadora do PT. Eu conheci o PT quando ele ia ser fundado, mas eu só assinei a ficha de filiação em 85, né? E eu comecei a participar do Sindicato dos Metalúrgicos, indo às assembleias, até a grande greve de 1985. E dessa greve eu me enganjei mesmo na luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, por transporte decente, alimentação decente, creche para os nossos filhos. E é isso, é assim que começa a minha trajetória. E depois que eu me filiei ao PT, geralmente eu sempre participei das direções do partido, né? Do diretório, às vezes na executiva, mas até que em 93 eu assumi a presidência do PT Manaus. Fiquei de 93 até 96. Mas eu sempre fui muito orgânica no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Orgânico, uma militante assim de rua, né? De porta de fábrica, de porta de escola, de mercado, de tudo. De pato público, praça pública. Nas lutas no 8 de março, na luta das mulheres. Nas diretas já, né? E a gente está aí nessa luta, né? Claro que eu nunca fiz nada sozinha. Tenho uma trajetória com várias companheiras e companheiros. Às vezes, quando eu vou dar entrevista, o pessoal pede foto minha só. E eu tenho muita dificuldade porque eu não tiro foto minha só. É muito difícil. Eu só tiro junto com as companheiras, porque a luta você não faz sozinho, você não faz sozinha. Você vai junto com as outras companheiras e companheiros. Muito bem. Está vendo a história de Luzarina, né, uma grande militante histórica do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, né, que já viajou muito, inclusive, aí para o resto do Brasil para discutir as políticas públicas. Até na África, né? No Fórum Social Mundial. Também na África? Foi em 2014. Olha que maravilha, né? Foi no Fórum Social Mundial. Bom, então, Luzarina, vamos agora entrar ao assunto, né, o nosso tema, né, que é economia solidária. Me fala um pouco como surgiu o movimento da economia solidária no Brasil. O movimento da economia solidária no Brasil começa a aparecer com a crise do desemprego no final da década de 70, né? Mas aqui no Amazonas, a primeira pessoa que falou para mim em economia solidária foi o finado companheiro Domício, que foi
acho que o primeiro coordenador da setorial, que hoje eu coordeno, de economia solidária no partido. Ela é uma economia diferente. Ela começa a se organizar. Você sabe, quando você vai organizar algum movimento, tem os bastidores durante muito tempo, às vezes 1 ano, 2. Mas ela toma corpo no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, onde um grupo cria um coletivo. E no ano seguinte, em 2001, tem uma plenária em Brasília, onde elege a primeira coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, e esse fórum, ele sai diferente, porque geralmente os fóruns são só a sociedade civil. E o Fórum de Economia Solidária, aí vem, sendo no estadual, no municipal, ele é 50% de empreendimentos de economia solidária, que aí entra associações, cooperativas, grupos informais, autogestionáveis, e 25% de entidade de apoio e 25% de governo. Se for o municipal, governo municipal. Se for o estadual, governo estadual. Nas pastas onde tem economia solidária. Por exemplo, entidade de apoio. O que é entidade de apoio? Por exemplo, a Caritas Diocesana é uma entidade de apoio. Ela assessora vários grupos de economia solidária. Pastoral Operária é uma entidade de apoio. Unisol Brasil é uma entidade de apoio. Unicafes é uma entidade de apoio. E tem várias entidades de apoio, só para as pessoas entenderem como é a organização, né, da economia solidária no Brasil, no Amazonas. Luzarina, para o nosso espectador entender mesmo, como funciona, o que é economia solidária? A economia solidária, ela é uma outra economia que ela valoriza o ser humano. Né? Claro que ela valoriza o dinheiro, mas em primeiro lugar está o ser humano. E ela é autogestionável. Então a gente tem 5 pilares da economia solidária: autogestão, democracia, cuidar do meio ambiente, cuidar um do outro e respeitar o ser humano. Respeito ao ser humano, né? Respeito ao ser humano. A economia solidária, você não tem um dono, você não tem um patrão e nem empregado. Por isso que a gente diz que ela é autogestionável. Me diga uma coisa, Luzarina, em que o governo federal ele entra assim, contribuindo com a economia solidária? A partir do momento que foi se organizando, desde o primeiro governo Lula, foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que o saudoso professor Paul Singer, que era um economista, estudioso e muito apaixonado pela economia solidária, assumiu com muita força e trabalhou junto com os empreendimentos toda essa organização que teve. A partir de 2016, tudo que foi criado para a economia solidária foi desfeito. Então, agora, quando esse governo que está aí, o governo Lula, assume, rearticula tudo de volta. Primeiro, recria a SENAS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que está vinculada ao Ministério do Trabalho. Depois, reorganiza o Conselho Nacional de Economia Solidária, né? E aí vai discutindo e como criar políticas públicas para a economia solidária. E aí vem os programas criados pela SENAS através do Ministério do Trabalho. E uma coisa, o governo federal tomou iniciativas, né, implementadas agora em 2025, foram 3 iniciativas, né? Que é a linha de crédito, certo? Que é os programas de formação e capacitação, né? E parcerias com universidades. Falando assim de um por um, começando pela linha de crédito, como é que está essa realidade? Olha, essa realidade, como muitos grupos não são formais, tem um pouco de dificuldade para acessar. E também por falta de informação mesmo de como acessar. E tem a questão de que tem que ter o nome limpo. Por exemplo, o banco é o BNDES, né? É o BNDES. Então, tem todas as burocracias que entrava para alguns... Quando
está totalmente legalizado, pessoal com nome limpo, com todos os critérios, aí é fácil acessar. Por exemplo, um trabalhador rural, se ele não tiver o título da terra, fica difícil para ele acessar esses programas. Uma associação ou uma cooperativa, se não tiver CNPJ, não se for recebe grupo crédito. informal, ele não vai poder acessar esses programas, se for grupo informal. Então, é uma das lutas, né, que você veja a forma de como faz para que todos os grupos tenham acesso a esses financiamentos, que tem que ter um financiamento, muitas vezes. Para funcionar a coisa tem que ter recurso, né? Tem que ter recursos. E por isso essa linha de créditos, Isso. né? Mas é burocrático. Como tudo nesse país tem a burocracia, mas aí, para solucionar essas questões, tem que ter tempo, criou alguns programas. Dentro da Senat, por exemplo, primeiro criou o programa Manuel Quirino, que foi um programa de formação que foi gerenciado pelos IFAMs. Aqui no Amazonas foi o IFAM do Distrito Industrial. Foi selecionado vários trabalhadores da economia solidária, fizeram uma formação em economia solidária em 2024, recebia uma ajuda de custo para o transporte, que no final parece que dava R$ 1.200 para cada trabalhador da economia solidária que fez a formação, somando tudo, o ano todo, né? Depois foi criado o programa Paul Singer, que começou desde, eu acho que agosto do ano passado, saiu o edital, as pessoas se inscrevendo para concorrer a esse edital, e era para ter encerrado o edital em novembro, mas veio se encerrar só em janeiro. Nesse edital, para encurtar, foi selecionado 16 agentes de economia solidária. Já tinham tirado as 2 coordenadoras, tem a companheira Terezinha e a Cristina, que já são as coordenadoras, essas 2 já estão contratadas, que vão coordenar esses agentes. Esses 16 agentes estão em fase de assinatura de documentos, conseguiu ter de várias calhas, agente de economia solidária, se eu não estou enganado, tem dos 16, 8 é Manaus, mas tem alguns municípios, eu só lembro que Figueiredo tem, Itacoatiara tem, no Alto Solimões também tem. Nós somos 62 municípios. Isso. Né? Mas a economia solidária está organizada em poucos municípios nesse caso. Em poucos, mas esses agentes, porque tem associação, tem cooperativa que é de economia solidária, ela não sabe que é. Qual é o papel desses agentes? Eles vão fazer um mapeamento no Estado. Assim que forem contratados, vão começar. Vão ter um planejamento de trabalho, eu acho que vai ser tudo online, os encontros de formação deles. E eles vão partir para mapear esses empreendimentos. A partir daí é que o governo vai ter, e no segundo semestre vai entrar mais 16 agentes, que está na lista de espera desse edital, sim, que é a Fundacentro que está gerenciando esse edital do programa Paul Singer. E aí esses agentes vão entrar, fazer o mapeamento de todo o Estado, aí o governo vai ter como destinar verba para os programas da economia solidária, com esse mapeamento em mão. Claro. A parceria com as universidades, por exemplo? Aqui no Amazonas, o Fórum de Economia Solidária não está muito assim com essa parceria. Tem alguns, por exemplo, temos a Agrofam, na UFAM, que é do Departamento de Ciências Agrárias. Tem uma feira mensal, mas que não tem todo mundo da economia solidária, mas tem muita gente. A única diferença é que esse pessoal que já está lá realmente é de economia solidária, de agroecologia. O pessoal, quem não é de agroecologia, eles separam até a pessoa aprender o que é para ser a comida orgânica, para ser os alimentos orgânicos, que não tem agrotóxico. Mas o Departamento de Ciências Agrárias aqui, ele faz esse papel dele, né? Da UFAM. Ah, beleza. De qualquer forma, é uma participação. Né? É uma participação. E a UEA tem uma participação ou não? A UEA também não? Não, a gente tem algumas parcerias em alguma coisa. Por exemplo, a nossa conferência municipal estadual nós fizemos na UEA.
Falar em conferências, aconteceram as conferências municipais, e estadual e já houve a nacional também. Não, a nacional vai ser de 13 a 16 de agosto. O que saiu de propostas para si? Pelo menos uma ou duas daqui da Conferência Municipal e Estadual. Dos municípios, uma coisa que veio muito forte, a regularização fundiária. Em todos os municípios que houve conferência municipal, o pessoal pedindo a regularização fundiária e a questão de crédito. É uma coisa muito forte que saiu, que é onde o pessoal sente mais na pele. Por isso que eu estou te falando, essa questão de não ter a regularização fundiária para o pessoal da agricultura familiar. Que eu digo, Alfredo, pelos princípios da economia solidária, se tu for estudar que nós, amazônidas, nas comunidades ribeirinhas, já vivíamos economia solidária, porque fazíamos roçado junto, um monte de coisa a gente já fazia junto. Mas tem essa questão, sabe, de ter esse apoio. Porque para nós aqui em Manaus já é difícil, tu imagina aqueles... Inclusive, se você vai fazer um empréstimo na questão da linha de crédito, né? Tem de ter a terra também regularizada. Exatamente. Senão não sai o dinheiro. E foi uma das propostas que veio, assim, outras coisas, a questão da moradia para os que moram na cidade. Manacapuru foi um município que teve muita participação de trabalhadores rurais. Na conferência de Manacapuru, catadores, indígenas. As municipais, né? Da municipal. Itacoatiara também. Itacoatiara teve quilombola. E você conhece cada coisa. Por exemplo, tem uma comunidade lá em Itacoatiara que está replantando tucumã, gente. A gente soube e ensinando a importância. Falar em tucumã, quais os produtos mais plantados, né, na economia solidária, no Amazonas todos? O que é mais o foco maior? Olha, cada município tem sua especificidade. Se você for lá para o Rio Preto da Eva, hoje eles estão muito no investimento da pitaia. Mas também já tem a laranja, que já é uma cultura deles de plantação, a laranja. E hoje, sabia que eles estão plantando café? A Prefeitura de Rio Preto... Café também? A Prefeitura de Rio Preto está com um programa que ela está dando 150 pés de café para cada trabalhador que se cadastra lá. Claro que não vai poder dar para todo mundo, né? Que também, mas eu acredito que Rio Preto também vai ser um produtor de café daqui nos próximos anos. Tu tem ideia de quantas cooperativas o Amazonas tem ou outras instituições ligadas à questão da economia solidária? Olha, eu não tenho esse dado. Nós só vamos ter esse dado depois de todo esse mapeamento que os agentes vão fazer. Daqui uns 6 meses eu vou ter esse dado para te dar. Mas o movimento é grande, né? O movimento é grande de economia solidária. Nós temos praticamente em todos os bairros. Claro que a gente não consegue acompanhar todos. Por exemplo, os empreendimentos que a Caritas acompanha. Ela acompanha e a Caritas participa no fórum e traz as informações. Mesmo na pandemia, a Caritas, a Pastoral Operária, a Unicafes, elas continuaram acompanhando o pessoal, mesmo na pandemia. Aqui em Manaus tem um centro onde a exposição, ou é periódico, assim, um fixo de disposição da economia solidária? Deixa eu te dizer, tem as feiras da ADS, que algumas têm produtos da economia solidária e da agricultura familiar, porque para a gente, a agricultura, o que é considerado como economia solidária é a agricultura familiar. Tem o Centro de Artesanato e Economia Solidária, que foi conquistado pelo Movimento de Economia Solidária, através do Fórum Estadual de Economia Solidária, que é lá na Djalma Batista, funciona no mesmo prédio do Cine Amazonas, que é a Centep, que é uma secretaria executiva que é ligada à SECT. Tem um espaço ali, um prédio antigo, aqui perto do Banco do Brasil. O que funciona ali? Tu conhece aquele espaço? Sportline? Não, onde tem produtos, tem barracas de produtos que vêm do interior, sabe? Eu acho que são espaços alugados esses. Mas, por exemplo, desse que eu te falei agora, que a gente até foi expor um tempo desse lá, nós fomos vender café, a HGE foi vender os seus artesanatos,
eles estão alugando. Eu não entendi direito ainda quem é que está gerenciando aquilo ali, mas é um espaço bom, que tem muita gente que inclusive expõe na Agrafam uma vez no mês, lá no prédio das Ciências Agrárias, que estão lá também. Tem pessoas da comunidade de Fátima, da comunidade do Livramento, tudo vendendo lá. Qual o maior desafio, por exemplo, para a questão da economia solidária? Os desafios, por exemplo, que entende assim? Trabalhar a economia solidária dentro do sistema capitalista, porque a matéria, por exemplo, o artesão, muitas vezes ele tem que comprar a matéria-prima dele, né? No mercado do capital, o pessoal das confecções, desafios, né? Maquinário, tudo você compra. Por exemplo, a gente agora, a ADS, ela está por um programa para cooperativas que faz vassoura, financiando uma prensa. O pessoal cortar piaçava ou garrafa PET, que também estão fazendo vassoura de garrafa PET, que o governo do estado paga 80% do valor e a associação, a cooperativa, só paga 20% do valor. Essa prensa ela sai por R$6.000, mas para a cooperativa ou para a associação, ela vai sair já tem um incentivo do Estado também, né? Já tem um incentivo do Estado. Inclusive... E isso é bom, que mesmo que eles não vão precisar de estar com o nome limpo, nada. Teve os R$1.200, né? Que dá R$1.200 para a associação ou cooperativa, compra a prensa, financiada pelo governo do Estado. Então eu volto a conversar, a repetir a questão do... É um desafio, por exemplo, a questão da linha de crédito, né? Da linha de crédito. Essa coisa de não aprovar o seu... É uma luta nossa, Alfredo, é uma luta nossa muito grande que essa linha de crédito não seja tão burocratizada. Porque mesmo que se for R$1.000 que tu vai emprestar, tu tem que estar com o nome limpo. Os membros da associação tem que estar com, pelo menos o tesoureiro, o vice-presidente, tem que estar com o nome limpo. Bora limpar o nome desse povo todo para que seja aprovado essa linha de crédito, o pessoal possa comprar máquinas, comprar equipamentos, né? E poder produzir. E voltando às conferências, como é que funciona as conferências? As municipais tiram o seu plano de política pública municipal para apresentar para os prefeitos. Inclusive a do Rio Preto. Eu perguntei quais foram as propostas, por exemplo. O Rio Preto da EPA, a gente já, inclusive, fomos lá, que faz parte da comissão da Conferência Estadual, a gente já foi lá, nós fundamos o Fórum Municipal do Rio Preto da EPA de Economia Solidária, e nós fomos lá e a representante da coordenadora da conferência já entregou lá para o secretário que estava representando o prefeito, né? Falta entregar nos outros municípios do plano municipal. E o plano estadual, que está sendo terminado, que vai se entregar para o governador numa oportunidade, né? Para que ele faça as políticas públicas no estado. Nós estamos, que eu queria colocar também, num processo com apoio do deputado Sinésio, da minuta da lei de economia solidária estadual. Nós já tivemos várias reuniões com o jurídico do gabinete, o doutor Sebastião Nunes e a doutora Rayane, que a gente reúne secretaria, Ministério do Trabalho, Fórum Estadual, Fórum Municipal. Estamos estudando a minuta da lei, que não sei quando, mas eu espero que seja logo. O deputado Sinésio vai dar entrada na Assembleia. Bom, né, que o deputado Sinésio vem dando apoio, né? A lei estadual de economia solidária, porque já temos a lei federal que o presidente Lula sancionou na última semana do ano passado. Temos uma lei federal. Aí, conforme, essa minuta tem que ficar conforme, regionalizar, mas tem que estar conforme a lei federal. Pelo menos nós já temos uma lei federal. E agora vai depender de nós nos organizar para aprovar a lei estadual, porque cria o Conselho de Economia Solidária Estadual, e depois a lei municipal, pelos municípios. Então está aí uma das perspectivas, né, de o que pode acontecer, a questão dessa lei. Isso, e nós vamos correr atrás de pedir apoio dos outros deputados, né? Porque só ele não vai poder... Os 24 deputados têm que assinar. Tem que assinar, né? Também. E assinar embaixo da questão da aprovação da lei, né? Entendeu? Luzarina, nós já estamos quase encerrando o nosso podcast Fala PT, né? Que hoje, o podcast Fala PT, ele é transmitido pelo YouTube, pelo Instagram
e pelo Facebook, né? Então a gente já pede para o pessoal os nossos espectadores, né, para que comente, né, o nosso debate, esse tema de hoje aqui. E eu queria que só falasse um pouquinho sobre a setorial de economia solidária do partido. Como é que dá para também essa setorial contribuir? As setoriais no partido, o papel dela ela está fazendo, que a gente está acompanhando o fórum, eu faço parte do Fórum Brasileiro de Economia Solidária também, e está nas lutas junto com o movimento de economia solidária. As setoriais, elas surgiram para isso. E eu acho até porque para acompanhar, até porque nós temos companheiro Nazaré lá em Arreirinha, é Urucará, que é da setorial, que nem internet o companheiro pega para a gente fazer reunião online com ele. Aqui é claro, a gente manda uma informação, ele manda outra, mas é difícil. Mas a comunicação que tem online, assim, a internet é péssima em determinados municípios, né? Mas a setorial está fazendo o papel dela nisso, está junto com os fóruns, está junto com o movimento de economia solidária, está trabalhando quando aconteceu as conferências. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Alfredo? Você que é coordenador de setorial também. De cultura, né? De setorial de cultura, você sabe que está onde os artistas estão acompanhando. Inclusive, só para lembrar, né, a gente, enquanto coordenador da setorial de cultura, nós recentemente também fizemos final do ano passado, né, uma audiência pública puxada pelo deputado Sinésio Campos, né, e que o mesmo criou uma frente parlamentar de cultura. É bom, inclusive, lá na frente criasse uma frente parlamentar da economia solidária, né? Entendeu? E essa frente parlamentar de cultura, ela juntamente com o movimento cultural, com as lideranças de cultura do estado do Amazonas, né, dos diversos segmentos, né, fizemos um movimento grande para que saísse da Assembleia, depois dessa audiência pública, né, e depois da consulta aqui do domingo sobre a questão da regulamentação das profissões de trabalhadores da cultura. Conclusão, essa setorial batendo em cima, né, dando aquela força, o documento foi enviado para o Ministério da Cultura, né, com o projeto de lei, né, e as profissões que nós almejamos, né, para os trabalhadores da cultura de todo o Brasil. Foi um evento assim, foi uma ideia muito ótima, né? Nacionalmente a gente tem a frente parlamentar e a lei só foi aprovada por causa da luta dessa frente parlamentar. Inclusive o relator da lei foi um deputado daqui de Manaus, o Sidney Leite, era o relator da Lei Federal de Economia Solidária. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Luzarina, poxa, que bom esse bate-papo com você aqui, viu? Olha, eu estava conversando com a Luzarina, uma das militantes mais antigas do partido, dos movimentos sociais, né? Ela conhece tudo de movimento social, de militância política orgânica, né? Militante orgânica, né? Hoje ela participou de um evento, foi hoje um evento também do governo federal, Que Brasil Queremos. Como é que foi esse... Tá sendo só uma lapidadazinha. Como é que foi esse evento lá? Uma representante do Ministério do Planejamento, né? E a discussão é sobre também as mudanças climáticas, para ver qual é o Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para daqui a 25 anos, que eu não sei se estaremos vivos, né? Então, é trabalhar para 2050. E já deve ter saído alguma coisa de ideias para a COP em Belém. Até COP que não, 30, a né? gente vai receber o resumo, mas foi muito isso. Estava presente o reitor da universidade, o secretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia representando o governador, a presidenta da FETAGRE, e essas pessoas, representantes do FOPAAN, representantes do Movimento de Luta por Moradia. Então, essas pessoas fizeram parte da mesa, né, que teve a primeira mesa de abertura e teve uma segunda mesa, e representante do Ministério Público Estadual. Então, essas pessoas fizeram, e as contribuições, nós temos um link para quem quiser contribuir, qual Brasil nós queremos em 2050, e esse link eu posso passar para quem quiser dar suas contribuições. Beleza.
e é uma iniciativa do Ministério do Qual o Planejamento. Brasil que queremos para daqui a 50 anos, né? Para daqui a 25 anos. Eu entendo que nós queremos um Brasil mais digno, né? Mais com menos desmatamento, com menos feminicídio. Menos feminicídio, com salário, renda justa. Menos estupro, né, de criança. Por exemplo, hoje, quando eu estava no ônibus, uma companheira lá do Canastra, de Presidente Figueiredo, pedindo socorro, porque na outra comunidade o cara estuprou uma criança e agora vive ameaçando a mãe, e tinha trancado eles lá. E ali ligando para a delegacia de Presidente. Então, o Brasil e o Amazonas, menos isso aí, né? Menos tem violência. Menos violência. E como exatamente. É a economia solidária consolidada como uma economia no Brasil e no Amazonas. Bom, Luzarina, então agora eu queria que você fizesse umas considerações finais do nosso podcast Fala PT, né? Mais um podcast com sucesso. Agradecer ao nosso querido Kid, que está aí, que é o nosso técnico, né, que organiza tudo. Mas suas considerações finais, Luzarina. Primeiro é agradecer a oportunidade de estar falando um pouco o que é economia solidária, porque a gente acredita nessa economia. Eu comecei a participar desde 2004 da economia solidária e não saí mais. Quando você lê, quando você estuda ela, a gente vê que é uma economia que a gente vai mudar a vida das pessoas, mas não é só de uma pessoa, é de uma comunidade, porque tem também os bancos comunitários, que a gente não dá tempo de falar o que é um banco comunitário. Mas é trabalhar onde tem o empreendimento de economia solidária para mudar a vida das pessoas e que as pessoas acreditem nessa economia, né? E agradecer a você, Alfredo, meu companheiro de luta e sonhos. O Kid, que insistiu muito. Obrigado, viu, Kid, para vir aqui. E esse espaço bonito, né, Luzarina? E ao meu partido, que eu fiz da minha vida nesse partido, e vou continuar. Nem quando eu tiver de bengalinha eu vou estar lá. Sabe? Agradecer, acho que aos militantes, né? E a militância que construiu esse partido, uns que não estão mais com a gente, outros que ainda estão. Um tempo atrás eu falava com a Cleide, que foi a primeira presidenta da comissão provisória, não está mais no partido, a Flávia Carneiro, que foi a primeira secretária executiva. Então essas pessoas criaram o partido e esse partido não tem outro igual. Não tem. Então, muito obrigado e a gente está à disposição. Viva o Partido dos Trabalhadores. E das Trabalhadoras. Viva o podcast Fala PT e das Trabalhadoras, né? A gente agradece aí a participação dos ouvintes e dos espectadores em mais um programa, tá? E agradece a militância, agradecer a presidência do partido, deputado Sinésio, que nessa gestão realmente construir isso aqui, que agora, viu, Luzarina, isso é um espaço de debate aí que a gente vai receber todo mundo, viu? Vamos receber todas as setoriais, vamos receber os parlamentares, né? Tanto o deputado Sinésio como o deputado Zé Ricardo, e mais as lideranças que pensam e que falam política e que querem a democracia e querem uma Amazônia mais justa, né? Uma economia mais justa, tudo mais justo para o cidadão e para a sociedade. Não é isso? Boa noite. Fala PT, podcast Fala PT.